Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam todos na paz de Deus. Meus irmãos, eu tenho aqui uma palavra que eu gostaria de compartilhar, que falou muito comigo, é mais curta, continuando a sequência no livro de Tiago. Então a gente está aí em Tiago 3, e é uma palavra mais complicada, assim, ao meu ver. Ela é pesada e foi difícil aqui extrair até uma certa resolução para o conflito que o início do capítulo 3 traz, tá? Então, assim, vamos lá, eu tenho pelo menos 3 pontos aqui que eu quero abordar, e aí vai muito da interpretação que eu tive aqui, do entendimento que eu tive. Eu acho que tem muito a ser extraído aqui desse capítulo, mas eu vou focar nos que eu compreendi, nos que me chamou mais atenção aqui, tá bom? Então vamos lá, o início do capítulo fala aqui já uma pancada, né? Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. O que ele está falando aqui? Não sejam muitos ensinadores, não sejam muitos os que querem ensinar, tá? Aqui a minha interpretação, eu vejo isso como ensinar a palavra de Deus, mas também outros aspectos da vida, tá? Mais pra frente, Tiago vai falar muito da língua, né? O que a gente fala, o que a gente acaba proferindo ali. E o ensinamento nada mais é do que você usar a sua língua para ensinar. Claro, tem como se ensinar por meio de ações, dando exemplo. Mais pra frente a gente vai ver isso também. Mas aqui ele se refere mais a esse aspecto. E por que ele está falando isso? Então, no meu entendimento que eu vejo aqui, e mais pra frente vai ter um versículo que apoia um pouco esse pensamento, é que ele está alertando sobre a possibilidade de hipocrisia. Então vamos pensar aqui fora de termos bíblicos, né? Pensar num exemplo aqui cotidiano. Se eu falo para alguém que eu arrumo a minha cama todos os dias, e todos os dias sem falta, porque é assim que eu começo o meu dia, né? E eu falo para essa pessoa que fazendo isso, ela vai ser uma pessoa melhor e que ela deveria fazer isso, certo? Eu trago esse conceito, essa filosofia, essa atitude como minha e compartilho ela, certo? Eu estou ensinando, estou sendo um mestre ali de alguma boa conduta, em espécie aqui para nossa análise, tá? E aí essa pessoa um dia vem em minha casa e vê a minha cama totalmente desarrumada. E ela fala, ué, por que tá assim? Sendo que ele disse que faz todos os dias e ainda me ensinou a fazer como se eu sempre estivesse fazendo errado e tal. Ou seja, ao falar e querer ensinar, a gente cria um espaço, né? Um espaço que nós mesmos criamos para a hipocrisia. E a hipocrisia é bem complicada na Bíblia, é tratada com muita firmeza, porque, querendo ou não, pode servir como pedra de tropeço, tá? Você ensinar uma coisa, você tem um pastor que sempre ensina uma coisa e ele é pego, né, ali pelo público, sei lá, adulterando ou cometendo alguma coisa. É um escândalo para a palavra, porque ele prega uma coisa, mas ele é um hipócrita. Então, acredito eu, no meu entendimento, que Tiago, ele traz esse aspecto. Então ele está alertando, não sejam muitos ensinadores, né? Não precisa. Se você for, você vai ser o quê? Que ele fala aqui. Os que ensinam recebem maior condenação, receberão maior condenação. Então, ele já traz essa alerta. Mas vamos lá no raciocínio. Seguindo aqui, já no versículo 5, ele também começa a falar da língua, que ela é um pequeno membro, mas ela se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Veja o que ele diz então, né? Ele fala aqui que um pequeno fogo pode incendiar um bosque inteiro. E ele faz essa comparação em relação à língua, tá? E ele diz que a língua, no versículo 8, nenhum homem pode domar. Ela é um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal, né? Ele também fala aqui que a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo fogo do inferno, tá? Então olha só como ele compara a língua. Ele está falando aqui da língua que é um membro incontrolável. Só que assim, gente, a gente não deve olhar para isso como uma coisa da biologia. Ele não está se referindo a esse membro, né, em algum aspecto que é amaldiçoado. Não, ele está se referindo a palavras, né? Ao que a língua remete. E claro, a gente pode argumentar aqui a respeito que a língua fala o que o coração está cheio, o que tem na mente, o que está nos pensamentos. Podemos. Mas o que ele está dizendo é que ninguém pode controlar a língua, controlar sua palavra. Ele inclusive fala que
o homem que diz que não tropeça em palavras, né? Esse seria um homem perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ou seja, não existe homem perfeito, logo não existe alguém que é capaz de não tropeçar em palavras, tá? Então ele está trazendo toda essa problemática. Aqui no início do capítulo 3, a gente fica até meio perdido. Você fica tipo assim, poxa, e aí? Lascou. Minha língua é uma coisa inflamada, é uma desgraceira do inferno, né? A língua é cheia de veneno. E o que eu faço? Certo? Ele só trouxe críticas até aqui. E aí, ele traz mais uma crítica, antes da gente chegar em alguma resolução. Ele vem aqui e fala no versículo 10. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. No versículo 9 ele fala também, com ela, né, com a língua, bendizemos a Deus, ou seja, trazemos bênçãos ali, falamos bênçãos de Deus, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. Ele fala, não convém que essas coisas sejam assim. E no versículo 11, porventura, de alguma fonte de um mesmo local jorram água doce e água amarga? Então ele está trazendo uma analogia. Como é que pode, numa mesma fonte, ter água doce e essa mesma fonte da água salgada? Poxa, um dia fui lá, peguei água doce, né, saciar ali a sede. No outro dia, água salgada. No outro dia, água doce. Não tem coerência. Lembra do primeiro toque que ele deu sobre hipocrisia, né? Ele está falando ali, claro, sobre ensinamentos, mas aquele primeiro versículo serve também para qualquer tipo de fala que a gente usa, né? Falar mal dos irmãos, isso vai contra a nossa fé, e aí você começa a se enrolar, a sua língua ela começa a inflamar todo o corpo. É disso que ele estava falando. Mas vamos lá. Agora vamos para tentar achar alguma resolução, tá? No versículo 13 ele fala assim, quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós? Que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras, com a mansidão da sabedoria. O que ele traz aqui? Quem de vocês é inteligente, então? Vamos imaginar aqui um cenário que tem um monte de gente aí pelo mundo se gabando, dizendo que ele conhece os caminhos, que ele entende, e que deve fazer desse jeito, deve fazer daquele jeito. E aí Tiago fala, quem de vocês é sábio? Que está falando aí? Que mostre com suas ações que você é sábio. Que mostre com essas ações, essa sabedoria, pelo seu bom comportamento e as suas obras com a mansidão da sabedoria. E ele vai explicar que sabedoria é essa, tá? No versículo 14 a gente vê que ele faz uma comparação. Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Ou seja, existem dois tipos de sabedoria, uma que é terrena e uma que é do alto. Então tem que tomar cuidado. Se usarmos a sabedoria terrena, ele dá os indícios de como ela se parece, tá? Aqui no versículo 15, essa sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. Então a gente já tem um indício. Para resolver essa questão da língua, temos que ter sabedoria. E não só isso, mas mostrar essa sabedoria por meio de bom comportamento, mansidão e através da sabedoria. Sabedoria que vem do alto. E aí ele fala no versículo 17, que sabedoria é essa que vem do alto? Mas se a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então aqui é o ponto que me chamou a atenção, que ele fala sem hipocrisia. E essa sabedoria ela é difícil, porque como que você vai proclamar algo com suas palavras e ações, né? Ser um mestre e estar sujeito a falhas. Nós estamos sujeitos às falhas, certo? Uma coisa que eu, inclusive nesses vídeos que eu faço aqui, se eu falar alguma coisa, né, eu estou sujeito a ir contra o que eu mesmo falei, né? Ou seja, aqui Tiago está falando, era melhor nem ter falado, se você vai agir assim. Então existe um peso maior sobre isso. Então, assim, a gente tem que buscar mesmo sabedoria que vem do alto, buscar a Deus e encontrar nessa sabedoria o discernimento do que ela é, como que ela se apresenta. Existe a sabedoria terrena. Então tem que tomar muito cuidado para achar que você está tendo a sabedoria e que está tudo certo, porém ela não é a que vem do alto, ela é uma terrena. Tiago não nega que é uma sabedoria, mas é uma sabedoria terrena, que nós devemos buscar a do alto. E como identificar, né, qual que é a correta? Você se analisa, busca a Deus e
verifica o seu interior. Que sabedoria é essa? Ela é pura, pacífica, gentil, fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então é uma sabedoria do alto. E aí, para finalizar, eu acho muito lindo esse último versículo 18. Ele fala assim: e o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. O que isso quer dizer? Que você colhe o fruto da paz porque aqueles que semearam a paz realmente plantaram ela. Ou seja, se a gente agir, né, com sabedoria, nós somos agentes da paz, nós somos colaboradores da fé ali, como muitos discípulos falam, mas colaboradores da paz. E isso gera, numa cadeia ali de ciclos, vamos dizer assim, mais paz. Isso é muito interessante porque é uma coisa que passa de pai para filho, geração em geração, de governo para governo. E hoje vivemos em um tempo que as pessoas não semeiam mais paz, né? E então não há justiça e há muita confusão no mundo. Muito por conta dessa questão da palavra. Então eu encerro aqui o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe cada um de vocês. E um abraço a todos aí. Tchau, tchau.